quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Então, vamos continuar louvando o nome dele. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. cante. Todo ser que vive, louve
o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. mais uma vez. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Não há o que temer. podem cantar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra, o quê? Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão
o amém. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço tua dor, ouço teu clamor. Em minha destra não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Mais uma vez. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Bom início de noite a todos. Começa agora mais um TV News, NT News, com Frederico Silva. E Carla Castro. Boa noite para vocês. Segundo dados da ONU, 794.600.000 pessoas ainda em estado de desnutrição no mundo. Haiti lidera esse ranking, com metade da população nessa situação. Segundo também o mesmo ranking, só que a nível mundial, aconteceu até agora, esse exato momento, esse ano, 10.162.625 mortes por doenças transmissíveis. 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil hoje, segundo dados do IBGE. 839.482 suicídios. Com 62.500 de homicídios no Brasil, Brasil bate recorde de mortes violentas. E para complementar, a violência no Brasil entre 2001 e 2015 matou mais do que a guerra na Síria, sendo 786.870 pessoas mortas só pela violência no Brasil.
diante desse cenário tão ruim, de morte, de fome, de suicídios, de homicídios, dentre tantas outras calamidades mundiais e também nacionais, nós estamos fazendo uma enquete para você. O que você espera de um país para o nosso futuro? Então, você que está aqui agora nos ouvindo, a partir dessa semana você pode estar procurando alguém na nossa equipe e estar gravando um vídeo dizendo que país você quer. Não é que Brasil, é que país você quer. Você vai e grava o seu vídeo, do mesmo modo que estava tendo a outra enquete que houve aqui. Você coloca na horizontal e grava um videozinho e manda para nós, que nós vamos estar exibindo das pessoas que gravaram. Pode ser sério? Pode. Pode ser um pouco cômico? Também. Vai depender de você. Então, agora nesse momento, nós vamos estar vendo os 2 vídeos de hoje. O país que eu quero é um país sem sinusite, sem rinite, sem tudo it. O país que eu quero é um país onde as mangueiras sejam mais baixas para que eu possa apanhar as mangas boas sem ter que pegar as mangas que caem e eu não posso comer porque ela não presta mais. Os vídeos de hoje eles foram um pouquinho assim lá pro lado cômico, né? Mas se você se sentir à vontade, faça um vídeo, mande pra gente com 30 segundinhos na horizontal, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube também, ou entre em contato com qualquer pessoa da nossa equipe para mandar o seu vídeo. Só um pequeno detalhe, o nosso vídeo, a gente pede para que vocês não falem, não citem nem partidos políticos, nem candidatos. Fora isso, vocês podem pedir e reivindicar o que vocês quiserem. Então, esse foi o Mais NT News de hoje. Obrigado a todos e aguardamos vocês aqui sábado que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje eu e a Luísa a gente vai cantar uma música em homenagem ao Dia das Crianças. Pulsação, coração batendo, é uma vida pra viver. Vão crescendo, procurando achar razão pra existir. Deve haver algo mais do que só nascer, viver e morrer. Dias vêm e vão de repente, então a vida já passou. Mas Jesus é esperança da eternidade, essa herança eu vou passar, quero passar. As crianças vão cantar, todas que vierem me escutar, são sementes que o
importa a raça ou cor, todas elas têm o seu valor. Cabe a nós as conduzir, que o céu vai nos dirigir. Pras crianças vou cantar, todas que vierem escutar, são sementes que o Senhor cultiva com seu amor. Não importa a raça ou cor, todas elas têm o seu valor. Cabe a nós as conduzir, que o céu vai nos dirigir. As crianças vão cantar, todas que vierem pra escutar, são sementes que o Senhor cultiva com seu amor. Amém? Uma boa noite para você. Essas que cantaram aqui, a Grazi e minha filha Luísa, né? Aí vem um pai babão aqui agora e fica todo orgulhoso. Também não é para menos, né? Até que ela leva jeito. Vamos investir nisso, né, amor? Vamos investir. A menina é legal, a menina canta bem. Parabéns, Luísa. Jogou tudo. Mas enfim, sejam todos bem-vindos. Que bom ter você aqui. Mais uma semana aqui no Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos um objetivo que é semana após semana que você tenha um encontro real com Deus. Aqui no Espaço Novo Tempo você vai conhecer pessoas novas, fazer boas amizades, ouvir boas músicas. O Espaço Novo Tempo é um lugar para você chamar de seu. Seja muito bem-vindo a mais uma noite ou mais uma tarde da nossa série O País que Eu Quero. A série começou na semana passada e tem muita gente até com medo. Pastor, o senhor não vai entrar em nenhum tema de política, tem certeza? Hoje, inclusive, vamos falar da polarização direita e esquerda. O negócio é meio complicado falar disso, mas nós vamos falar. Claro, sem entrar em ideologias ou falar de candidatos ou apologia a qualquer coisa. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa polarização. Mas para lembrar um pouquinho do que falamos na semana passada, nós trouxemos aqui um resumo para você, para que você se lembre um pouquinho. Vamos lá, primeira coisa, nós falamos aqui que todos buscam viver num país cada vez melhor. Claro, quem é que não busca viver num país com mais educação, com mais segurança, com melhores condições de vida? E exatamente pensando nisso, parece que a TV Globo... Aí alguém lá teve uma grande ideia e pediu para o povo gravar vídeo. A gente está pedindo aqui para você também, para nos ajudar na série. Só que não é para o Jornal Nacional, é para um jornal melhor. É para o NT News. Não é isso, Fred? Não é isso, Carla? Os jornalistas aqui já estão a postos esperando seu vídeo. Mas enfim, nós sonhamos viver com um lugar assim. A democracia, falamos também sobre ela. E a democracia é uma prova clara dessa busca. Quando a gente busca de verdade viver num país melhor, a democracia então vai atrás disso, atrás de um país melhor. E falando de democracia, nós falamos aqui também que no país nós tivemos em busca dessa democracia mais plenamente, assim, falamos das diretas já. As diretas já foram uma busca dessa democratização do país. E democracia, falamos aqui que seria um equilíbrio entre direitos e deveres. Todo mundo vive falando dos nossos direitos. Eu tenho direito a isso, direito àquilo, direito à educação. Mas
muitos de nós nos esquecemos dos nossos deveres. E falamos aqui também que um bom país, ele é consoante a nosso pensamento quanto a isso. Se você tem bons pensamentos ou tem um pensamento equilibrado entre direitos e deveres, nós vamos ter um país mais equilibrado. Toda mudança começa por mim, começa por você. Mas falamos também que Jesus nos prometeu um lugar melhor para se viver. Jesus prometeu isso, João capítulo 14, de 1 a 3, falamos desse lugar, e nós vimos que nesse lugar não haverá tristeza, nem dor, nem morte, e o principal desse lugar, o principal presente desse novo país será a presença de Jesus. A presença de Jesus é o principal. Vai ter muita coisa legal, vai ter ouro, as ruas, nós vamos pisar no ouro, nós vamos ter muita joia preciosa, os portais da cidade de pérola, enfim, uma série de coisas boas, mas o principal é a presença de Jesus. E é um novo país, que nós tanto sonhamos hoje para o Brasil, não é uma utopia, não é uma coisa que nunca vai acontecer e Jesus prometeu. Quem sabe não aqui nesse país, mas um país muito melhor que Jesus promete. E hoje, nós vamos então falar sobre polarização. Quem escolher? Nessa grande polarização, nós ficamos no meio do caminho, e agora quem eu escolho? E sobre essa decisão, sobre quem escolher, na maior polarização de todos os tempos, é que nós vamos falar hoje. E eu começo falando sobre os memes da internet sobre direita e esquerda. Esse daqui não sei se todos vão entender, somente aqueles que jogavam Street Fighter no Super Nintendo. Faz tempo, hein? Ou no Super Nintendo ou no fliperama, que a minha mãe odiava. Minha mãe nem podia sonhar que eu ia no fliperama, mas eu ia no fliperama. Nem sempre jogava, às vezes ficava olhando os colegas, mas aqui o golpe militar e o golpe comunista. Esse aqui é o Zangief, que é um lutador da União Soviética, por isso o golpe comunista. Mas enfim, não quero explicar a piada. Esse é um outro meme, que ficou também muito conhecido. Agora que todo mundo entende direita e esquerda, por favor, usem a seta. Já que todo mundo conhece direita e esquerda. E eu fiz essa pergunta nas minhas redes sociais. Na história da política brasileira, claro que na história recente, a história mais antiga, nem adianta perguntar, que a gente nem vai lembrar. Alguns nem eram vivos. Por exemplo, a primeira aqui eu não era vivo. Collor e Lula, mas muita gente aí se lembra. Eu perguntei qual dessas foi a maior da história recente da política brasileira. Collor versus Lula, Fernando Henrique Cardoso versus Lula, Aécio contra Lula, ou Bolsonaro e, aliás, Aécio e Dilma, né? Que eu pensava que ninguém ia passar dessa, ninguém ia ter uma rivalidade maior que essa. Porque nós tivemos, parece, 51 a 49, né, nas últimas eleições. Eu ficava, não vai ter uma pior que essa. E aí nós chegamos nessa. E aguardem os próximos capítulos. Porque essa, de fato, eu fui perguntando então, e aí, qual é a maior? Lula, Collor, FHC, Lula, Dilma, Aécio, e qual foi que ganhou? Bolsonaro e Haddad. 100% dos votos. Todos votaram nessa como a maior rivalidade da política recente da história do país. Todos votaram nessa. E não é para menos o que estamos vendo por aí afora. Meu irmão acaba de me mandar alguns prints de uma conversa que ele teve com a prima, e não foi uma conversa muito amigável. Direita e esquerda. Quem ainda não viu no seu grupo de família briga quanto à direita e esquerda, tua família é abençoada demais. Parabéns. Parabéns. A família que ainda não brigou por isso é uma família abençoada, de verdade. Enfim, essa ideia de direita e esquerda, na realidade, nasceu de uma coisa tão banal. Eu fui pesquisar onde que nasceu esse negócio de direita e esquerda. E, na verdade, nasceu no parlamento inglês, onde os de direita sentavam, na verdade, os que sentavam na direita do parlamento inglês, desse lado aqui, ó, eles eram os mais conservadores, e os mais liberais sentavam à esquerda. E daí em diante passou a se chamar os liberais de esquerda e os conservadores de direita. E a gente pensa que tem alguma filosofia por trás, nada disso. É só uma coisa banal que nasceu no parlamento inglês no século XVIII. Direita e esquerda. Só porque sentavam na direita e sentavam na esquerda. Daí começaram a adotar os mais conservadores
uma postura dizendo somos de direita, e os mais liberais, uma postura dizendo somos de esquerda, ok? E por que hoje tanta polarização de ideias? Eu fui pesquisar sobre isso, e é interessante o que eu acabei encontrando sobre essas polarizações. Primeiro, nós sempre tendemos a nos alinhar mais com quem compartilha das mesmas ideias que nós. É ou não é? Eu sempre vou buscar estar perto daqueles que pensam parecido comigo. Você acha que porventura, se algum dia eu for assistir um jogo no Maracanã, eu vou assistir do lado do preto e vermelho? Claro que não, eu sou botafoguense. Eu vou do lado daqueles que pensam parecido comigo. Sofro, confesso que sofro. Mas eu sou botafoguense, eu não vou pro lado da torcida do Flamengo. Assim se dá também em relação à polarização de ideias. Eu sempre vou tender a estar mais próximo daqueles que pensam parecido comigo. E aí, isso causa algumas mudanças em nós. Muito por causa da pressão social. Cá para nós, pressão social acaba mudando a posição de algumas pessoas. É ou não é verdade? Quem aqui já viu, eu vou agora citar o nome de alguns candidatos, não em defesa de algum, mas quem aqui, há algum tempo atrás, não via pessoas defendendo o PT com unhas e dentes, mas hoje diz, não, eu sou Bolsonaro. Ou ao contrário, pessoas que antigamente se diziam de um partido de centro-direita ou de direita, hoje dizem, eu sou do PT, eu sou da esquerda. Eu conheço, a minha tia, por exemplo, a minha tia provavelmente vai assistir esse vídeo. A minha tia, ela, algum tempo atrás, dizia, não, é o Lula e tal, e hoje defende o Bolsonaro com unhas e dentes, por causa de uma pressão social. Qual é essa pressão social? A família toda é Bolsonaro, então eu também sou. E acabou aderindo às ideias, por causa de pressão social. Olha uma pesquisa que foi feita por esse pesquisador aqui, Solomon Asch. Ele fez essa pesquisa sobre opiniões, ele escreveu um artigo, opiniões e pressão social. E então, nessa pesquisa de opinião pública, ele levou um papel com algumas linhas. As linhas A, B e C, e tinha um referencial, uma linha referencial. E ele perguntava, olha, das linhas A, B e C, qual linha é parecida ou igual à linha referencial? Se te perguntassem isso, qual seria a sua resposta? B, claro, está aí, lógico, está na cara. As pessoas que passavam diziam letra B, outro passava letra B, mas de repente colocaram alguns atores, e todos os atores diziam de maneira proposital A, nitidamente letra A. E aí quando chamavam alguém que passava por perto, dizia qual é das linhas parecida com a linha referencial. E os atores todos dizendo A, letra A, a pessoa pela pressão dizia, é letra A mesmo, é letra A. Pela pressão do momento. Então, a pressão social é algo capaz de mudar os nossos pensamentos e até as nossas opiniões. Como eu disse, então, a maioria acertava de início, mas depois, alguns acabavam errando. E isso traz uma questão que nós chamamos hoje de polarização em grupo. Os grupos estão se polarizando. Um grupo do lado de cá, outro grupo no outro extremo, do lado de lá. Polarização em grupo que acaba trazendo grupos ideológicos, com pensamentos e ideias bem parecidas, que acaba também trazendo posturas extremas. Posturas e atitudes extremadas, já que estão bem polarizados, cada um de um lado, as atitudes também são extremas. Um exemplo, claro, é o júri popular. O júri popular, geralmente, ele traz sentenças maiores ou menores do que se fossem decisões individuais. Se você pegasse uma pessoa e perguntasse assim, qual a decisão você daria em relação a essa sentença aqui? A maioria daria uma decisão mais equilibrada se fosse sozinho, mas como está em grupo, geralmente ela vai dar uma sentença muito forte ou uma sentença mais leve por causa da pressão de grupo. Consegue compreender? Outra coisa que nós vimos claramente a pressão do grupo mudando as atitudes das pessoas e trazendo essas posturas mais extremas são as manifestações. As manifestações ganham força por isso. Você acha que uma manifestação vai ter força se tiver um grupinho de 15 pessoas fazendo um protesto no meio da rua? Não tem força. Agora imagina se em Santarém cerca de 200 mil pessoas fossem para a rua. E é uma manifestação que ia ganhar força. Até você mesmo ia pensar, poxa, tem alguma coisa acontecendo nessa cidade que eu não estou sabendo? Deixa eu ir para lá também. Eu vou manifestar junto, essa causa deve ser boa, que tem tanta gente.
Então, essa questão da pressão do grupo acaba também trazendo essas polarizações. Agora, essa polarização de ideias, nós estamos vendo um fenômeno hoje nas redes sociais. Você percebe que tem gente colocando suas posições nas redes sociais de maneira muito intensa e fervorosa até. Facebook. O Facebook corrobora muito para isso, porque o Facebook ele só tem likes. Ele não tem dislike. E aí o que acontece? Você posta uma coisa ali, e aí você vai recebendo likes, vai recebendo curtidas. Aí você pensa, nossa, tá muito legal, isso aqui que eu postei, o pessoal tá gostando. Mas você não sabe a outra quantidade de pessoas que não está gostando, porque não tem dislike no Facebook. Você percebe? Às vezes você posta uma coisa dizendo assim, o meu candidato é um candidato bom. Aí tem uma galera curtindo, você pensa, olha, tá vendo? Tem mais gente do meu lado. Mas você não sabe a enxurrada de gente que está contra você. E aí vai te dando força e você vai criando um grupo a teu favor, mas vai criando também um grupo contra, sem você saber. Uma outra coisa é que em outras redes sociais, em que é possível dar o dislike, você, se tem alguém que não pensa igual a você, o que você faz com essa pessoa? Bloqueia. É isso que tem acontecido até no grupo lá da minha família que eu falei. Tem primo bloqueando primo. Primo bloqueando tio. É um negócio feio mesmo que está acontecendo lá. Porque não é a favor da mesma ideia. E aí, como não é a favor da mesma ideia, eu não quero discutir, eu não quero saber da tua ideia contrária, só quero saber de gente ao meu lado, falando as mesmas coisas que eu, para reforçar minha ideia forte, eu bloqueio. Para eu ter a sensação de que a minha ideia está com grande popularidade. Mas não é bem assim. E em época de eleições, isso tudo acaba ganhando força. Quer dar uma lida aí nessa charge? Fique à vontade. Podem ficar à vontade. Enfim, para frente ninguém fala, né? Direita e esquerda tem muito, mas para frente quase ninguém fala. Uma pesquisa feita pela Universidade da Pensilvânia mostrou quais as notícias que têm mais views, mais visualizações na internet. E eles chegaram na seguinte conclusão: as reportagens, as notícias que despertam mais emoções, especialmente positivas, têm mais visualizações. Muitas visualizações. Por exemplo, reportagens sobre culinária, sobre coisas boas e coisas dóceis, que despertam emoções positivas, são as mais vistas. Mas acima dessas, existem as reportagens que nos causam raiva. Essas são as mais visualizadas, são as que as pessoas mais gostam. E para comprovar esse estudo, foi feito um estudo pela Digital News Report, aqui no Brasil, e eles chegaram à seguinte conclusão, que o nosso país é o país que mais assiste notícia com opinião. Compartilha e que mais comenta essas postagens. O nosso país é um país que gosta do furdunço. É um país que gosta da reportagem polêmica. Tem uma polêmica. Não é à toa que as fake news estão aí se espalhando para todo lado. Ou não, né? Não se sabe ao certo se é fake news ou não, mas enfim, não quero entrar nessa discussão. Mas que o brasileiro gosta e é comprovado por pesquisa. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre a maior polarização de todos os tempos, que é a luta entre o bem e o mal. Afinal de contas, onde começou tudo isso? Isso começou há muito e muito tempo atrás, em um período da eternidade que não sabemos dizer ao certo quando foi. Mas começou essa luta, essa polarização entre bem e mal na eternidade e no céu. Havia um anjo, eu não sei se você já ouviu falar do nome desse anjo, já ouviu falar de um tal de Lúcifer? Quem aqui já ouviu falar de Lúcifer? Por favor, levanta a mão. Já ouviu falar, mas eu quero distância, né, pastor? Não quero... Claro. Mas Lúcifer, antes de se tornar a criatura que nós ouvimos falar hoje, uma criatura do mal, ele era um anjo. E um anjo de luz, que morava no céu com Jesus, Deus o Pai, Deus o Espírito, vivia lá. O nome significa um anjo, um ser de luz, ou um anjo da alva, da manhã. Veja, é uma coisa muito legal, muito bonita. Alguns, inclusive, dizem que ele era o regente do coro de anjos. Outros dizem que ele era um dos chefes lá dos anjos. Enfim, ele era um anjo conceituado lá no céu. E aí, pastor, como é que nasceu tudo isso, essa briga bem e mal? Como é que isso aconteceu? Vamos lá. A Bíblia nos revela em Isaías 14,
do verso 12 a 14, o seguinte: como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã, que é o significado do nome dele. E isso aconteceu porque imaginou: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal do Monte Sião, nos lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus. Começou aqui. O desejo de ser igual a Deus. Sentar-se no trono de Deus. Se colocar no lugar de Deus é um dos maiores problemas que o ser humano hoje tenta enfrentar. Um dos maiores. Você consegue perceber que geralmente, nós às vezes a gente tenta se colocar no lugar de Deus, não é verdade? A gente tenta se colocar no lugar de Deus e aí a gente quer tomar a decisão que deveria Deus tomar em nosso lugar. Você consegue compreender isso? E o grande problema de Satanás foi aqui. Quando ele tenta se colocar no lugar de Deus. E tem mais um texto que complementa isso, aqui quando nós lemos o seguinte, em Ezequiel 28, verso 15 em diante, diz assim: você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Ele era perfeito, até que um certo dia ele desejou ser maior do que Deus, alcançar o trono de Deus, e a maldade entra no seu coração. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Aqui está falando de Lúcifer, Satanás. Por isso, perdeu sua honra e eu o expulsei do santo lugar onde Deus vive. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Querendo se tornar ainda mais belo e importante, você corrompeu sua sabedoria. Ele foi perdendo o seu lugar por causa disso. Você consegue compreender aqui que Lúcifer acaba, de certa forma, perdendo o espaço dele lá no céu por esse motivo. A maldade começou a entrar no coração dele e as coisas começaram a piorar. E aí houve uma guerra no céu. Você consegue imaginar guerra lá no céu? Uma luta lá no céu? Foi o que aconteceu. Houve guerra lá no céu. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos dos anjos caídos. Imagina aqui agora. Miguel e seus anjos. Miguel é Jesus. E os anjos do bem. A Bíblia fala que 70% dos anjos ficaram ao lado de Jesus, mas 30%, a terça parte, ficaram ao lado de Satanás, de Lúcifer. Nessa luta lá entre o bem e o mal. Por quê? Tenta me entender aqui agora. Satanás quer ser maior do que Deus. E o que ele faz para que isso aconteça? Ele começa a corromper o caráter de Deus. Ele começa a dizer o seguinte: olha, Deus não é tão bom assim, Deus é tirano. Se eu tivesse lá ia ser muito melhor. Veja, não parece um pouco com a política de hoje em dia? Se eu tivesse lá ia mudar as coisas. Era o que Satanás tentava fazer. E aqui agora, Satanás consegue convencer a 30% dos anjos, e os anjos vão para o lado dele. E há uma guerra no céu. Miguel e seus anjos contra Lúcifer e seus anjos. E aí o texto continua dizendo o seguinte: o dragão perdeu a batalha, claro. E ele foi expulso do céu. Este grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, foi jogado para a terra com todo o exército dele. Foi jogado para a terra, perdeu o seu espaço. E a guerra continuou aqui. Ele foi jogado para cá. E sabe o que ele fez? Eu não sei se... Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão, por favor. Vocês vão me entender agora. Quando uma pessoa não consegue atingir a você, ele consegue atingir você através do seu filho. É ou não é? Pode mexer comigo, mas não mexe com o meu? É ou não é assim? Satanás tentou fazer assim. Ele não conseguiu derrotar a Deus. Mas aí o que ele tenta fazer então? O que ele tenta fazer? Tocar nos filhos de Deus. Nas criaturas de Deus. E aqui, Jesus mesmo aqui em Apocalipse 12, verso 12, diz o seguinte: ai de vocês, povo do mundo, pois o diabo desceu até vocês, com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Por que tem tanta maldade hoje no mundo? Por mais que você não acredite, eu queria que você fizesse uma experiência. Tenta viver um dia
um dia sem fazer alguma coisa errada? Tenta. Ou sem cometer alguma maldade, alguma coisa pro lado do mal. Você vai perceber que é quase impossível. Porque existe o mal de verdade. Satanás está aí. E ele sabe que pouco tempo resta para ele. E sabendo que pouco tempo resta, ele quer arrastar o máximo possível para o lado dele. A guerra continua. E a guerra continuando, ele tentou com Adão e Eva. Ele tentou contra Jesus. E hoje, ele tenta contra você. Como é que ele tenta contra nós hoje? São enganos sutis. Lá no jardim do Éden, claro que não foi uma maçã, nós não sabemos ao certo o fruto. Mas para ilustrar aqui, o engano foi tão sutil que Satanás, ele usou algo para comer, para enganar Adão e Eva. Mas existia um propósito por trás. Ele mistura verdade com mentira. O que ele disse para Adão e Eva? Olha, se vocês comerem aqui desse fruto, o que Deus disse? Não, Deus disse que no dia que a gente comer desse fruto, certamente a gente vai morrer. Aí Satanás disse, não é bem assim. Não é bem assim. É porque Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal como Ele é. E se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. É verdade isso, que eles seriam conhecedores do bem e do mal? Sim ou não? Sim, era verdade. Mas qual era a mentira? De que eles não morreriam. Satanás disse, não, vocês não vão morrer. Então a verdade misturada com a mentira. E aí o desejo de poder que Satanás tinha lá no céu, passa para o coração de Adão e Eva. Eles pensam, poxa, a gente pode ser igual a Deus. Se a gente comer aqui, veja que engano sutil. Mistura de verdade com mentira. Será que Satanás não está tentando usar a mesma estratégia com você hoje? Será que Satanás não está tentando misturar uma verdade com uma mentira? Tentando te convencer de algumas coisas? E aí, o engano sutil que ele tenta contra você hoje, quem sabe seja te convencendo de alguma coisa que lá no fundo, o teu coração diz, não vai. Que não é bem o teu coração. Daqui a pouquinho eu vou falar que voz é essa que te diz não vai. Há uma voz lá no fundo do teu íntimo dizendo, não é esse o caminho. Mas aí Satanás vai e diz assim, só uma vez. Ou então te diz, é a última vez. Ou então aproveita a vida que você tem, curte, a vida é para isso mesmo. Enganos sutis. Em época de ele sim, ele não, a gente tem que dizer ele não para Satanás. Ele não deve ser o foco. Eu estou falando muito dele aqui. E eu queria trazer o foco para Jesus. Jesus sim, ele merece nossa atenção. Mas eu queria, a partir de agora, te mostrar a face do bem. Até agora eu estou te mostrando a face do mal. E olha o que Jesus é capaz de fazer por mim e por você. Olha só. Jesus, ele nos deu de volta o direito de escolha. O direito de escolha que tinha sido tomado de nós, a raça humana, no momento que Satanás engana Adão e Eva, nós estamos escravizados pelo pecado. E meio que a gente perde o direito de escolha quando a gente se torna escravo do pecado. Ele te domina, mas Jesus te traz de volta o direito de escolha. Romanos 6, verso 14 diz assim, nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhe senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei que o pecado os escraviza. Não tem mais escravidão do pecado, acabou isso. Mas livres sob a compaixão e misericórdia de Deus, nós somos livres, temos direito de escolha e Jesus te devolveu esse direito de escolha. Não é uma boa notícia? Olha que coisa boa. Você deixa de ser escravo do pecado e tem direito de escolha porque Jesus te deu, pela misericórdia dele. E nessa polarização toda, fica a pergunta, quem escolher? O bem ou o mal? Isaías 30, 21, diz o seguinte, se vocês se desviarem do caminho de Deus, certamente vocês ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, por aí não, este é o caminho, andai por ele. Já te aconteceu em algum momento de estar trilhando um caminho muito errado e uma voz chega para você e te diz, este não é o caminho é esse aqui, andai por ele. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz do nosso Deus falando com você, dizendo, filho, não é bem por aí. Toma muito cuidado.
Mas você tem o direito de escolha. Isso é o que nós chamamos de o grande conflito. A grande luta entre o bem e o mal. Esse é o grande conflito. A grande polarização de todos os tempos, a maior de todas, é a luta entre o bem e o mal. E o interessante é que não é a luta por soberania em um país. A luta é pela soberania em um território específico, o território do teu coração. E diferente das lutas por aí afora, essa não é uma luta que vai vencer o mais forte ou com as melhores propostas. Não. Essa luta, quem decide o vencedor, quem decide é o território a ser conquistado, você. Você é quem decide quem vai vencer essa luta entre o bem e o mal. Se você sair daqui hoje dizendo, olha, tudo muito legal isso aí, pastor, mas eu quero continuar vivendo a mesma vida. Minha vida vai seguir, eu não me importo muito com essas questões. Quem venceu esse grande conflito foi o mal. Mas, se você está ouvindo agora essa voz, a voz de Deus, te chamando e te dizendo, meu filho, não é por aí, o caminho é esse. E se você der ouvidos a essa voz, e dizer, sim, eu quero escolher a esta voz, quem vence essa grande batalha, esse grande conflito, é o bem. Mas quem decide o vitorioso é você. Quem escolher? Que decisão tomar? Não cabe a mim decidir por você. Quisera eu poder decidir por você. Eu posso decidir por mim. E eu quero dizer que nessa polarização, nessa luta entre o bem e o mal, a minha escolha é ao lado de Jesus. Pastor, mas você está falando isso aí, é muito simples, é muito fácil, o senhor é pastor. Sabe, eu tenho minhas lutas que eu não me orgulho muito, mesmo sendo pastor. E todos os dias, assim como você, eu também tenho que decidir o bem ou o mal. Em coisas grandes ou pequenas, eu tenho que tomar uma decisão todos os dias. Eu sei que você também tem. Então, nós estamos falando de pecador para pecador, que todo dia precisa tomar essa decisão. E se tem um conselho que a Bíblia pode te dar é, meu filho, minha filha, o conselho de Deus é este é o caminho, andai por ele, vai por aqui. E o fato de você estar aqui hoje mostra que neste grande conflito o bem começou a vencer na tua vida. Porque você poderia muito bem ouvir a voz de Deus te chamando para estar aqui hoje e dizer assim, não, hoje eu não vou para outro lugar. Tenho outro compromisso, vou curtir com a minha família em outro lugar. Mas você escolheu estar aqui porque o bem começou a vencer o mal na sua vida. Não é bom ouvir isso? Esse grande conflito começou a ter um vitorioso. Sabe de uma coisa? Agora a única coisa que precisamos fazer é permitir Deus terminar essa vitória que Ele já começou na sua vida. Certa vez um pai chegou para o seu filho e fez uma proposta meio que indiscreta e até incomum. Ele olhou para o filho e disse assim, filho, é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Que tal eu te dar assim R$1 milhão? Você pode curtir como você quiser e fazer o que você quiser com esse dinheiro. Você tem 1 ano para gastar. No final de 1 ano, porém, nós vamos nos encontrar. Eu vou te levar para uma câmara de gás. Eu vou te trancar ali e você vai morrer. Mas você vai ter 1 ano para curtir com R$1 milhão e fazer o que você quiser. Topa? O filho muito esperto e astuto começou a pensar assim, com R$1 milhão eu posso me esconder onde quiser, meu pai não vai me encontrar nunca. E o pai de antemão, antes que o filho falasse qualquer coisa, o pai disse assim, olha, não se engane, porque se eu te dei R$1 milhão, eu tenho mais 1, ou 2, ou 3 para te procurar onde quer que você estiver. E eu te encontro. E aí? É uma proposta. Você curte 1 ano com R$1 milhão e depois você vai perder sua vida. E o filho chegou à seguinte conclusão, pai, não vale a pena.
Porque no primeiro dia eu vou até curtir, mas quando terminar o primeiro dia eu vou pensar, só estão faltando 364 dias para o dia da minha morte. E no próximo eu não vou curtir direito, pensando, só falta 363. E um dia menos, e a menos, não dá para curtir um ano assim. Mas sabe o que tem acontecido? Satanás, o nosso inimigo, ele tem feito praticamente a mesma proposta para todos nós. Ele chega para você e para mim e diz assim: eu posso te dar uma vida inteira de prazer. Não é só um ano. Eu posso te dar 70 anos de uma vida de completo prazer. Curte, faz o que você quiser, aproveita a vida. Mas tem um detalhe: no final da tua vida, a tua alma é minha. Morte eterna. E o interessante é que tem muita gente que tem topado esse desafio. Prefere aproveitar uma vida, curtindo e aproveitando o que Satanás oferece e entregando a alma para ele. Pensa bem, são enganos sutis que Satanás vai tentando colocar a fim de te enganar. Não se deixe enganar por isso. Escuta a proposta de Jesus e nessa polarização entre o bem e o mal, escolha o lado de Jesus, porque a recompensa que ele tem para você é muito maior do que a que Satanás oferece. Jesus inclusive disse: olha, no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, eu estou preparando um novo país para você. Você não vai ter 70 anos de prazer, você vai ter uma eternidade de prazer ao meu lado. Vale muito mais a pena esperar, porque falta pouco tempo. Mas tudo passa pela sua decisão, pela sua escolha. Quem vai vencer, o bem ou o mal, é você quem decide. A pergunta final é: qual é a sua escolha? Se a sua escolha é se posicionar ao lado do bem e dizer: Jesus, a minha escolha já foi feita, apesar de ter tanta coisa boa aí fora, eu prefiro a recompensa eterna. Minha escolha ao teu lado. Se a sua decisão é essa, eu queria que você orasse comigo, se colocasse em pé agora. Nós vamos dizer para Jesus que a nossa decisão é ao lado dele. Que bom que você se decidiu. Não é uma decisão qualquer. Não é uma decisão fácil e não é uma decisão qualquer. Você está se decidindo agora ao lado de Jesus. Que por mais que o mundo tenha coisas boas, Jesus é muito melhor. É ao lado do bem que nós vamos estar. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Senhor, nosso bom Pai, é tão bom poder saber que ao fecharmos os olhos e elevar o nosso pensamento ao céu, estamos conversando com aquele que sempre nos dá dica aos nossos ouvidos, dizendo: este é o caminho. Esse mesmo que fala ao nosso coração, agora nos ouve por essa oração. E nós queremos dizer com essa oração que a nossa decisão já foi tomada. Decidimos ao lado do bem. Na maior polarização de todos os tempos entre o bem e o mal, a nossa escolha já foi feita. Nossa decisão já está tomada. É verdade. Tem muita coisa lá fora, capaz de nos seduzir e nos enganar. Mas hoje entendemos que existem outras coisas muito melhores e eternas que Jesus nos oferece. E é ao lado disso que nos posicionamos. Portanto, Pai, aqui está nosso coração, o nosso ser. Nos entregamos totalmente, sem reservas a Ti. Nos recebe agora. Essa é a nossa decisão. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma excelente semana. Aguardamos você aqui no próximo sábado para mais um capítulo dessa série.